Bem-vindos e bem-vindas, aqui estamos para mais uma semana de notícias aqui da América Latina e também de todo o mundo. Vamos aos destaques. Governo venezuelano impede ataque terrorista contra uma refinaria de petróleo. Câmara de Deputados da Argentina aprova a lei que legaliza aborto. Projeto seguirá agora para o Senado. Na África, o primeiro-ministro de Eswatini, antiga Suazilândia, morre de Covid-19. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em Português. Nosso jornal de hoje começa pela Venezuela, país onde o governo anunciou que desmontou um atentado terrorista que tinha como objetivo uma das maiores refinarias de combustíveis situada no centro do país. Durante a ação, 3 terroristas que buscavam executar o plano foram detidos. De acordo com a denúncia do vice-presidente econômico da Venezuela, Tarek El Aissami, o fracassado atentado se realizaria antes das eleições do último dia 6 de dezembro. A pretensão, de acordo com Aissami, era, além do dano econômico, provocar uma comoção nacional que obrigaria as autoridades a suspender as eleições parlamentares do último dia 6 de dezembro. Continuamos na Venezuela porque esta semana o país foi informado sobre o naufrágio de uma embarcação na parte oriental da costa. Até o momento, as autoridades venezuelanas confirmaram o resgate de 28 corpos sem vida. A suspeita é de que este fato esteja relacionado à transferência ilegal de pessoas para Trindade e Tobago, assim como também o sobrepeso da embarcação. Os detalhes agora com Madeleine Garcia, de Caracas. No dia 12 de dezembro, na costa venezuelana do estado de Sucre, oriente do país, apareceram os primeiros 12 corpos de um naufrágio, uma embarcação que saiu no dia 6 de dezembro da comunidade Guiria e seguiria para Trinidad e Tobago. A partir desse mesmo momento, começou a história de dor e angústia dessas famílias venezuelanas. As primeiras hipóteses apontam que as causas foram sobrepeso e falha humana. As autoridades venezuelanas presumem que a embarcação, que tinha capacidade para 15 pessoas, viajava com 40, entre elas 10 crianças, sem contar que levava também malas e bolsas. As investigações levam a crer que o acidente poderia ter ocorrido na metade do caminho, 1h30 depois do início do trajeto de 3 horas de duração. O governo de Trinidad publicou um comunicado afirmando que as autoridades marítimas da região não detiveram nem avistaram nenhuma embarcação venezuelana, ao contrário das especulações nas redes sociais. Famílias das vítimas consideram que o acidente poderia ter sido evitado se os passageiros tivessem sido recebidos em Trinidad. Até o momento foram encontrados 28 corpos, cifra oficial que vai sendo atualizada enquanto continuam as buscas por possíveis sobreviventes. Mas o tempo joga contra. A 18ª Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA-TCP, foi realizada no início desta semana de maneira virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. O encontro foi marcado pelo retorno da Bolívia, país que havia se retirado da organização depois do golpe de Estado contra o ex-presidente Evo Morales. Durante a reunião, os governos de Cuba e Venezuela destacaram a necessidade de compartilhar experiências e aprendizados durante a pandemia. Durante sua intervenção, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou a proposta de criar um banco de vacinas da ALBA, que garanta o financiamento do processo de vacinação dos Estados-membros. Depois de mais de 20 horas de discussão, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou na manhã do último dia 11 de dezembro o projeto de interrupção voluntária da gravidez, uma jornada qualificada como histórica. Os deputados decidiram com 131 votos a favor, 117 contra e 6 abstenções, aceitar a iniciativa que despenaliza o aborto. Ao conhecer o resultado da votação, milhares de pessoas que faziam a vigília fora do recinto legislativo comemoraram o que se considera como metade do caminho para a aprovação da lei. O presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, informou que o projeto de lei vai para o Senado,
onde passará por um debate antes de sua eventual sanção. 200 organizações sul-americanas, entre elas mais de 100 organizações brasileiras, assinaram um pedido de anulação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eles denunciam que o tratado aprofundará na região a função de exportadora de matérias-primas em troca de produtos europeus industrializados. Detalhes agora na matéria de Júlia Nassif e Nath Lemos. 200 sindicatos, movimientos sociais, colectivos y ONGs de diversos sectores piden que se detenha o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia, firmado em junho de 2019. As organizações alertam sobre impactos econômicos, sociais e ambientais que o bloco sul-americano sofrerá em um prazo de 15 anos. É um acordo ruim porque trará impacto a dois grandes setores do Mercosul. Por um lado, o impacto sobre o emprego na indústria, nas pequenas e médias empresas, ou seja, causará um impacto direto na classe trabalhadora. E por outro lado, impactará com a ampliação do modelo biotecnológico agrário com o uso massivo de pesticidas. A um ano e meio do fechamento da negociação, nenhum dos governos do Mercosul apresentou estudo de impacto que explique como foi fechada a negociação, nem um plano de contingência para o futuro, diante da liberalização total de impostos para setores como a automotriz, que afetará os empregos na região. A novidade na campanha contra o acordo é a adesão de setores sindicais, somados a indígenas, camponeses, quilombolas e ambientalistas. Vai quebrar o mercado interno do Mercosul. O Brasil vai deixar de consumir produtos do Uruguai e da Argentina para consumir produtos com taxa zero provenientes da União Europeia. A delegação da Comissão da União Europeia no Brasil afirmou essa semana que considera que não existem condições necessárias para avançar no acordo diante do desmatamento da Amazônia. A pecuária, nesse momento, ela é o principal vetor do desmatamento da Amazônia. Então você tem um impacto também muito grande que pode estar gerando a partir desse aumento dessas cotas. As organizações signatárias denunciam a lógica neocolonial na raiz do Acordo de Livre Comércio. Ignacio Lemos e Júlia Nassif para Telesur. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou que no próximo dia 1º de janeiro de 2021 terá início o Plano Econômico Tarefa Ordenamento, nome que leva ao processo de unificação da taxa de câmbio. O plano econômico fixa o preço do dólar em 24 pesos cubanos. Desta forma, desaparece o chamado peso conversível, cujo valor equivalia a aproximadamente €1 por unidade e circulava em paralelo à moeda nacional. O mandatário afirmou que foram tomadas regulações para combater uma possível inflação. O plano procura garantir a todos os cidadãos cubanos maior igualdade de oportunidades, direito e justiça social, indicou o presidente Díaz-Canel. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos oficializou a eleição do democrata Joe Biden, que será o 40º presidente dos Estados Unidos. Ele prestará juramento no próximo dia 20 de janeiro. Joe Biden obteve 360 votos eleitorais, superando de forma ampla os 270 que precisava para ser proclamado ganhador. Por enquanto, o atual presidente, Donald Trump, obteve 232 votos. Depois desta confirmação, Biden assinalou que os assessores de Trump nunca conseguiram demonstrar a fraude eleitoral. Esta oficialização chega quase 40 dias depois das eleições. A Covid-19 continua matando pessoas em todo o mundo e matou o primeiro-ministro do Reino de Eswatini, na África Austral. Em todo o mundo, o número de contágios já superou 75 milhões de casos e os falecidos são quase 1.700.000. No início da semana, foi reconhecida a primeira morte de um chefe de Estado por coronavírus. A vítima foi o primeiro-ministro de Eswatini, antiga Suacilândia, Ambrose Dlamini, que morreu no último domingo com 52 anos, depois de contrair a Covid-19, segundo o governo deste país, a última monarquia absoluta da África. O premier foi transferido no último dia 1º de dezembro para a vizinha África do Sul, para acelerar sua recuperação, segundo o governo local. Ele estava com a Covid-19 desde meados de novembro. Na Nigéria, na África Ocidental, mais de 300 estudantes foram sequestradas de uma escola de ensino médio na última semana. O crime aconteceu no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria.
Um áudio difundido por um meio local afirma que o grupo terrorista Boko Haram reconheceu o sequestro massivo. É a primeira grande operação do grupo no noroeste da Nigéria, já que até agora os ataques se concentravam no nordeste do país. Em 2014, o mesmo grupo terrorista tinha sequestrado 276 meninas da residência da escola no Chibok, no estado de Borno, nordeste nigeriano. 100 jovens continuam desaparecidas. Sempre importante lembrar que nós continuamos em pandemia e que devemos sempre reforçar os nossos cuidados contra a Covid-19. Higienizar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações são 3 pontos fundamentais na luta pela vida. Nós vamos terminando por aqui essa edição do Telesur Notícias em Português, mas continuamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter eu estou como @AndréTelesur e a nossa casa informativa, a Telesur, está nas principais redes sociais. Nós finalizamos hoje com a música Invisíveis da banda baiana System. Telesur, nosso norte é o sul. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim.